Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica e o jogo de hoje é Shogi. Shogi é o xadrez japonês, certo? Na verdade, e eu não estou chamando assim de xadrez japonês para uma questão de facilitar a compreensão, ocidentalizar as coisas, é porque ele realmente é a versão japonesa do xadrez. Ou melhor dizendo, né, como diriam os darwinistas, o xadrez e o shogi são descendentes de um mesmo ancestral comum. Vocês vão ver que são jogos realmente muito semelhantes. O pessoal aí que gosta de mangá e anime, provavelmente já tenha visto em algum anime ou mangá os personagens jogando esse jogo aqui, o shogi. Aqui nessa minha versão, que é da coletânea Enciclopédia de Jogos da Mitra Jogos, você está vendo que ele usa o nome shogi, que é uma outra forma de aportuguesar, né? As duas formas estão corretas. É uma outra forma de aportuguesar o nome, mas a versão mais comum, né? A forma como o jogo costuma ser mais chamado, realmente é shogi. E, bem, como é que se joga shogi? Como eu já disse, ele é uma versão, é a versão japonesa do xadrez, né? E vocês vão ver que existe uma série de semelhanças. Inevitavelmente, durante o vídeo, eu vou acabar fazendo algumas comparações entre o shogi e o xadrez. Você já deve ter cansado de me ouvir falar aqui nos vídeos, quando é para escolher o primeiro jogador, eu dizer, escolham o primeiro jogador da maneira que vocês acharem mais adequada. No caso específico do shogi, existe uma maneira específica de escolher, que assim, não interfere em nada na, na mecânica do jogo, mas já que se trata de um jogo milenar, vamos respeitar aí a história e a tradição e vamos explicar qual é essa maneira tradicional de escolher o primeiro jogador. Um dos dois jogadores, a maneira de escolher chama-se Furigoma. Perdoe a minha má pronúncia do japonês. Um dos dois jogadores vai pegar 5 peões, né, os peões são essas peças aqui, vai sacudir e vai jogar. Opa, essa aqui caiu de lado. Vai sacudir e vai jogar. E vai ver quantos peões caíram com o lado promovido para cima e quantos caíram com o lado não promovido. O lado não promovido é este aqui. E o lado promovido é este aqui. Dá para notar, mesmo quem não entende a escrita japonesa, dá para notar que são bem diferentes. Se mais peões caírem com o lado não promovido para cima, o próprio jogador que jogou as pecinhas é o primeiro a jogar. Se mais peões caírem com o lado promovido para cima, o que foi o caso aqui, 3-2, o adversário vai ser o primeiro a jogar. As peças do shogi, como você pode perceber, diferente das do xadrez, não se diferenciam pela cor. Elas são todas da mesma cor. Elas se diferenciam pela posição. Elas têm esse formato assim que lembra uma setinha, e cada jogador posiciona as suas peças com essa ponta da seta apontando para o adversário, certo? A única peça que realmente se diferencia é o rei. Vocês podem ver que os reis são diferentes, né? Como eu disse, mesmo quem não entende da escrita japonesa consegue perceber. Esse rei aqui tem um risquinho a mais aqui, né? Então esse rei que tem um risquinho a mais é o rei que será usado pelo jogador inicial. Tradicionalmente, por algum motivo, ele é chamado de preto, enquanto o outro é chamado de branco, mesmo as peças sendo da mesma cor. Então, como o jogador inicial foi sorteado, foi o meu adversário, né? Então esse rei aqui vai ser para ele e esse rei aqui vai ser para mim. Assim como no xadrez, no shogi, cada jogada do jogador consiste em mover uma peça com um movimento válido e em seguida passa a vez para o adversário. Assim como no xadrez, cada peça tem uma forma diferente de se mover. Como você pode ver, as peças são identificadas pelo nome delas, escrito em caracteres japoneses. Se vocês, assim como eu, não fizerem a menor ideia de como é que se lê isso, a Mitra Jogos, para a nossa alegria, para a nossa felicidade, nos deu aqui uma colher de chá, porque ela colocou aqui no pezinho da peça, de cada peça, se você reparar bem, um símbolo que representa de maneira gráfica de que maneira cada peça se move. Então, quando vocês terminarem de assistir o vídeo e já tiverem na ponta da língua a forma como cada peça se move, vocês, mesmo que não conheçam o caractere japonês aqui, baseado no movimento da peça que está representado aqui nesse símbolozinho, vocês vão conseguir identificar de que peça se trata, certo? Então, para começar, os peões. Os peões são 9, esses 9 aqui da frente. Eles movem-se uma casa na vertical apenas para frente.
Ou seja, esse movimento aqui. Apenas uma casa para frente. Diferente do xadrez, ele não existe aquela possibilidade dele se mover duas casas no primeiro movimento, nem existe aquela regra dele fazer a captura na diagonal. É sempre uma casa para frente. A captura também é feita uma casa para frente, vou falar da captura mais tarde. Enfim, o movimento é sempre esse, uma casa para frente. Aqui nós temos essas duas peças que são o lanceiro, aqui nas duas esquinas, o lanceiro. O lanceiro é uma espécie de peão turbinado, porque o movimento dele é de quantas casas o jogador quiser ou puder, casas livres, né, desocupadas, sempre para frente. Então o lanceiro começa aqui e vai sempre para frente no rumo da venta aqui até encontrar um obstáculo. Quantas casas o jogador quiser ou puder mover, sempre para a frente. Aqui nós temos o cavalo. O cavalo, de maneira semelhante ao que ocorre no xadrez, se move em forma de L. E de maneira semelhante ao que ocorre no xadrez, ele é a única peça que pode saltar por cima das outras peças. Ou seja, o seu movimento não é impedido pela presença de outras peças no meio do caminho. Então, estou tirando essas duas aqui só para dar um exemplo. Só que tem um detalhe. O cavalo do xadrez ocidental, digamos assim, né? Na verdade, árabe / ocidental, pode se mover em L nas 4 direções, né? Para frente, para trás, para direita e para esquerda. No shogi, não. O cavalo do shogi se move em L apenas para frente. Apenas para frente. Ou seja, 2 casas para frente, seguida por uma casa para a esquerda ou para a direita. Então, o cavalo saindo daqui, poderia vir para cá ou para cá. Certo? Ele tem apenas essas 2 opções de movimento. Em L, sempre para frente. Pode ser um L para a direita ou um L para a esquerda. Aqui, mais para dentro, né, vizinho aos cavalos, nós temos o general de prata. O general de prata tem como movimento se mover apenas uma casa na vertical exclusivamente para frente ou nas 4 diagonais. Então, o general de prata que esteja nessa posição pode se mover nessas 5 casas possíveis. 1, 2, 3, 4 e 5. Nas 4 diagonais e na vertical apenas para a frente. Vizinho ao general de prata, nós temos os 2 generais de ouro. O movimento do general de ouro é de uma casa na horizontal ou vertical, nas 4 direções, ou na diagonal para frente. Ou seja, ele tem 6 opções de movimento. Estando aqui, ele pode vir para cá, para cá, para cá, para cá, para cá ou para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O movimento do general de prata e do general de ouro, à primeira vez, pode parecer meio assim, aleatório. Mas se você parar para pensar, existe uma certa lógica. O movimento, o general de prata, a lógica é que na diagonal ele se move em todos os sentidos. E em linha reta, digamos assim, na ortogonal, ele se move apenas para frente. Enquanto que o general de ouro é exatamente o inverso. Na ortogonal, ele se move em todos os sentidos, né, em linha reta, horizontal, vertical, e na diagonal é que ele se move apenas para frente. Né? Assim fica fácil de você entender qual é a lógica do movimento do general de ouro e do general de prata. O de prata se move em todas as direções possíveis na diagonal e apenas para frente em linha reta. O de ouro se move em todas as direções possíveis em linha reta e apenas para frente na diagonal. Então, meio que o inverso do outro. E por último, nós temos o rei. Aliás, por último não, né? Ainda falta falar desses dois. Nós temos o rei, cujo movimento é exatamente o mesmo do rei do xadrez. Ele pode se mover uma casa em qualquer direção, na vertical, horizontal ou diagonal. Então, o rei que esteja aqui vai ter essas 8 opções de movimento, né? Igualzinho ao rei do xadrez. Aqui, 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 aqui e aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O bispo e a torre. O bispo são apenas um bispo e apenas uma torre. A torre fica à frente do cavalo da direita, essa peça aqui. E assim como no xadrez, ela se move qualquer número de casas desimpedidas em linha reta, na horizontal ou vertical. E o bispo assim, fica à frente do cavalo da esquerda, e assim como no xadrez, ele se move qualquer número de casas em linha reta na diagonal, casas desimpedidas, né? Nunca pode saltar por cima de uma peça
a não ser o cavalo. Bem, e assim é o jogo. Cada jogador, na sua vez, vai mover uma peça, seguindo essas regras de movimentação que eu ensinei. E existe, assim como no xadrez, a captura, que funciona exatamente da mesma forma. Quando uma peça concluir o seu movimento numa posição, fizer um movimento válido e concluir esse movimento numa posição em que ela acaba em cima, na mesma casa de uma peça adversária, ela vai fazer a captura. Por exemplo, o bispo pode se mover aqui na diagonal e capturar esse peão. Se você encerra o seu movimento na mesma casa onde existe uma peça adversária, você captura e você fica com a peça na mão. Né? No jargão do jogo se utiliza essa expressão, o jogador fica com a peça na mão, a peça que ele capturou do adversário. Então eu capturei a peça dele vai ficar aqui comigo, certo? Então, assim como no xadrez, você já deve estar cansado de ouvir eu dizer isso, o objetivo também é dar o checkmate, ou seja, capturar o rei adversário. Só que o rei não chega de fato a ser capturado, né? Como eu gosto de dizer, o checkmate o objetivo é capturar o rei, mas o jogo acaba na penúltima jogada, né? Porque você encerra o jogo antes de fato capturar o rei, quando chega naquela situação onde qualquer jogada que o adversário fizer, inevitavelmente irá acarretar na captura do rei. Você não chega de fato a capturar, assim como no xadrez, porque na verdade o jogo se encerra numa situação em que na jogada seguinte a captura do rei seria inevitável. Exatamente o checkmate que quem já jogou xadrez alguma vez na vida sabe do que eu estou falando. O mesmo conceito exato de checkmate. Então é só isso? O jogo shogi nada mais é do que um xadrez que usa peças com movimentos diferentes? Não. Existem duas diferenças fundamentais que tornam o shogi um jogo realmente bem diferente. A primeira é a promoção. No xadrez também existe a promoção, só que ela é válida apenas para o peão e apenas quando ele chega na última casa, na última linha do tabuleiro. No shogi, não. O shogi é bem mais generoso com as promoções. A promoção no shogi pode ser feita após a conclusão de qualquer movimento que comece ou termine na zona de promoção, que correspondem às 3 últimas linhas. Então, qualquer movimento que eu fizer que termine ou comece nessas 3 linhas, me permite promover a peça que fez o movimento após a conclusão, né? Após concluir o movimento. Do mesmo jeito, meu adversário, qualquer movimento que ele faça que termine ou comece nessas 3 linhas, vai permitir a ele promover a sua peça. E é interessante que, 2 pontos interessantes. Primeiro que a promoção é uma permissão, você nunca é obrigado a promover. Inclusive, o pessoal que sabe jogar mesmo de verdade, tem algumas estratégias aí onde não é muito interessante você promover todas as peças. Você pode deixar algumas não promovidas, porque isso pode ser vantajoso, enfim. E o segundo detalhe importante é que a promoção acontece quando o movimento termina ou começa, ou as duas coisas, né, na zona de promoção. Então, por exemplo, imagine que o meu bispo está aqui, eu posso fazer uma jogada onde ele sai da zona de promoção, que é uma jogada aqui feita para trás, e ao final dessa jogada, realizar a promoção do bispo. Ou seja, mesmo que a jogada comece na zona de promoção e saia dessa zona, ainda assim a promoção é válida. Da mesma forma, se ela começa e termina, enfim, qualquer jogada que comece ou termine dentro dessas três últimas linhas me autoriza a fazer a promoção. E como é que eu faço a promoção? Girando a peça ao contrário. Se você vir aqui do outro lado da peça, existe um outro nome, né? Em japonês, que obviamente eu não vou saber ler, e existe um outro movimento, certo? A peça ganha um movimento turbinado quando ela é promovida. Como são esses movimentos? Que movimentos são esses? Bem, o bispo e a torre ganham um movimento de uma casa no sentido em que eles normalmente não andam. Então o bispo continua podendo andar qualquer número de casas na diagonal, mas passa a poder andar também uma casa em linha reta, uma casa na horizontal ou vertical. Certo? A torre é a mesma coisa com sentido inverso, né? Ela continua podendo andar qualquer número de casas na horizontal ou vertical, mas passa a poder andar também uma casa na diagonal. Ou seja, a torre passa a poder andar uma casa na diagonal, o bispo passa a poder andar uma casa em linha reta quando são promovidos, certo? O
o lanceiro, o cavalo e o general de prata, todos eles, quando são promovidos, passam a se mover de maneira idêntica ao general de ouro. Certo? Todos eles, pode prestar atenção pela figurinha aqui, eles se movem de maneira idêntica ao general de ouro. O cavalo, o lanceiro, o peão e o general de prata. O general de ouro e o rei não podem ser promovidos. Veja que no verso deles não tem nada. Eles vão permanecer, né, sempre iguais o jogo inteiro. Não podem ser promovidos. Quando você promove, você vira a peça ao contrário. Então essa é a primeira grande diferencial do jogo. E o segundo? Bom, o segundo grande diferencial do jogo é o seguinte, é que as peças nunca saem verdadeiramente do jogo. Porque no momento em que eu capturo uma peça adversária e ela fica na minha mão, eu posso recolocar aquela peça em jogo, jogando do meu lado. Como vocês veem, por isso que as peças não têm cor, né? Porque o que define elas é a posição. Então esse peão, que era do meu adversário, depois eu capturei, ele fica na minha mão. Então eu posso, numa jogada posterior, no lugar de mover a peça, eu posso recolocar a peça. É uma alternativa. Ou você move, ou você recoloca. Então você simplesmente pega a peça e posiciona ela agora virada para o seu lado, virada a seu favor. Eu não vou usar o peão porque o exemplo não vai ficar bom. Já já vocês vão entender por quê. Digamos que seja aqui o lanceiro. Você vai pegar a peça agora do seu lado, jogando ao seu favor e recolocar ela. Agora você tem um soldado a mais no seu exército, digamos assim. E essa peça, ela é sempre colocada na posição não promovida, mesmo que no momento em que ela foi capturada, ela estava promovida, quando ela é recolocada, ela volta com seu valor original e é sempre recolocada no espaço vazio. Você não pode já recolocar ela em cima de uma peça adversária fazendo a captura. Então você recoloca ela num espaço vazio e na posição não promovida. Por último, para encerrar, só mais alguns detalhes que vocês precisam saber antes de jogar, que são o seguinte: com relação à promoção, aquelas peças que se movimentam exclusivamente para frente, eu disse que a promoção é sempre facultativa, né? O jogador promove se quiser, mas tem uma exceção. A exceção são aquelas peças que se movem exclusivamente para a frente. Quando elas chegarem numa casa onde elas não têm mais movimento válido, aí elas são obrigadas a ser promovidas. Que peças são essas? O peão, os lanceiros e os cavalos. Então, para o peão e para o lanceiro, é a última casa. Quando ele chegar aqui, ele não tem mais para onde ir. Então, ele vai ser obrigado a ser promovido. No caso do cavalo, são as duas últimas linhas, né? A última ou a penúltima. Quando ele chegar na última ou na penúltima linha, ele não tem mais movimentos válidos, não tem mais como ele andar. Então, ele vai ser obrigado a ser promovido. Então, a promoção é facultativa, exceto para o peão, o lanceiro e o cavalo, quando estes chegam numa linha onde eles não têm mais movimento válido, porque eles só podem andar para frente, então você tem que obrigatoriamente promover eles para eles poderem voltar a se mexer. Não tem a opção de deixar ele lá pro resto da partida empacado, sem poder andar para frente. E o segundo detalhe é com relação à recolocação, né? Esse movimento de recolocar uma peça que era do adversário e você capturou. E existem também algumas restrições. A primeira restrição é bem parecida com essa que eu acabei de explicar. Você não pode recolocar um cavalo, um lanceiro ou um peão numa casa onde ele não tem movimentos válidos, certo? As peças que só andam para frente têm que ser recolocadas num espaço onde elas possam se mexer. Basicamente é isso. Então, em outras palavras, você não pode recolocar um peão na última linha e não pode nem um lanceiro, e o cavalo você não pode recolocar nem na última nem na penúltima. Existem mais algumas restrições de recolocação que se aplicam exclusivamente ao peão, só ao peão. A primeira delas é: o peão não pode ser recolocado em uma coluna onde o seu dono já tenha outro peão não promovido. Por isso que naquela hora eu fui dar o exemplo e disse, não vou dar com o peão porque fica errado. Justamente, imagina, se eu tenho esse peão aqui, digamos que ele era do adversário, pronto, esse aqui, para o exemplo ficar melhor. Digamos que eu capturei esse peão e agora eu quero recolocá-lo. Eu não teria onde recolocar. Aliás, mentira, eu poderia recolocar aqui ou aqui, porque nessas duas colunas o meu peão está promovido. Em todas as outras eu tenho peões não promovidos.
Então eu só posso recolocar um peão em uma coluna no qual eu ou não tenha peão nenhum ou só tenha peões promovidos. Nunca pode ter, em virtude de uma recolocação de peça, dois peões não promovidos do mesmo jogador na mesma coluna. Além disso, por último, para encerrar, o peão não pode ser recolocado numa posição em que ele aplica um checkmate, onde você já coloca ele ali e automaticamente causa um checkmate. É importante que essa restrição se aplique apenas ao peão. Outras peças podem sim ser entrar no tabuleiro, né, cair de paraquedas no tabuleiro, numa posição onde ela já aplica automaticamente um checkmate e você ganha o jogo. Né? Então essas restrições aplicam-se ao peão. Você não pode recolocar numa posição onde ele já entra aplicando um checkmate, não pode recolocar numa coluna onde você já tenha outro peão não promovido, e você não pode recolocar numa linha onde ele não tem movimentos válidos. No caso, a última linha para o peão, e no caso do cavalo do lanceiro também, né? A última linha para o lanceiro, as duas últimas para o cavalo. Então, basicamente, esse é o jogo. Um jogo milenar japonês, como eu disse, da mesma família do xadrez, mas que tem essas diferenças que deixam ele um jogo com dinâmica realmente muito diferente. Então, esse foi o nosso jogo da semana. Joguem Shogi. Caso tenha gostado do vídeo, deixe sua curtida, deixe seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.